Isso, que é isso? isso é cinema encenado, pô. Tem que esperar o cara regular o som para poder falar o que tu pensa, porra. Não funciona, não é? Eu falo umas frases bonitas, eles para aí que eu vou regular o som. Aí eu já não falo mais. Aí já vira burocracia hollywoodiana. Todos os cineastas me traíram. Benditos os loucos, eles que herdaram a razão. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Tem a mão aqui, Paulinho, vamos lá. É a primeira vez que você vai sair andando? Ando de andador, é. Eu nunca tinha andado na rua. Hoje é a primeira vez, na véspera do meu aniversário. Dá uma andadora aqui. Você vai fazer? 1 ano de idade. Hoje é meu primeiro dia de caminhada na rua em pé. Desde dezembro do ano passado que eu não ando. Hoje é a primeira vez que eu estou botando os pés e andando na Avenida Atlântica. Há 1 ano que eu só vi as pessoas do plano da bunda. Olha o carrinho para cá. Tá. Eita, Fabiana, conseguiu meu chapéu não? Né? Bota aqui meu chapéu. Ah, agora eu me sinto lá na noite. Lá na praia. Tira os cabelos da terra. Mas tu acha que isso dá filme mesmo, né? Estou aqui fazendo uma caminhada sentimental, mas esse encontro aqui com vocês tem um link entre o passado e o futuro. Quer dizer, tem meus velhos amigos que estão aqui e tem essa garotada que também está fazendo coisas novas, né? Tem até ex-aluno aqui nessa tribo, né? E eu estou nessa minha nova vida buscando outras alternativas de arte, outros caminhos para a arte. E eu acho que é um pouco o que une aqui diferentes tribos, diferentes pessoas, diferentes formas de expressão artísticas, diferentes gerações. Eu acho que a gente tem que ter algum veículo que a gente externe esse estado de impossibilidade das coisas, porque está empobrecendo muito. 90% dos municípios não têm acesso a cinema, teatro, biblioteca decente. Aí o que os professores do Brasil recebem? BBB, Faustão, Plantão de Polícia, novela, esse jornalismo plastificado que a gente acompanha. Então isso para mim é o desmoronamento do pensamento do Brasil. Ele tá medíocre. Eu gosto do teu cinema e uso o teu cinema nas minhas aulas, porque a partir dos teus filmes eu discuto o Brasil. E eu acho que é essa a tua grande contribuição do teu cinema para o Brasil. Essa tua vontade de mostrar o Brasil real, o Brasil na sua dramaticidade, enfim, as dificuldades que a gente tem de construir aqui uma nação decente. Essa é a tua grande contribuição.
Por isso que eu digo que você é o garimpeiro da utopia. Porque você tem essa utopia de ver o Brasil diferente, o Brasil mais democrático de verdade, não só no discurso. O artista tem um compromisso com seu povo e com seu tempo. Sou brasileiro, homem do continente americano que sei tem destino de grandeza e liberdade. A fronte nos Andes reclina serena e o Atlântico humilde se estende aos seus pés. Bebo nas fontes de saber da velha Europa libertária, Byron, Victor Hugo, e faço minhas as palavras de Henrique Heine. Flores, flores, quero enfeitar minha cabeça para o combate. Na lira, dei-me também a lira para que cante um canto de guerra. Palavras como estrelas brilhantes que ao caírem incendeiam os palácios e iluminam os barracos. Palavras como dardos brilhantes que penetrem até o infinito e que derrotem a impostura que se infiltrou no santuário dos santuários. Eu sou todo alegria, sou todo entusiasmo. Eu sou a espada, eu sou a chama. O Brasil vive tão apagado internacionalmente que um prêmio desse sempre dá uma luz, assim, nova e tal, mas sem nenhuma onda de sucesso, porque eu não curto essa. Você esperava esse prêmio pro Di Cavalcante? É claro, porque eu sei o que faço, sei sempre o que estou fazendo. As pessoas pensam que eu estou louco, mas eu estou certo. Eu sou um cineasta brasileiro que tive a honra de conviver e conhecer os maiores documentaristas do século XX. Só que eu estou excluído da história, por quê? Porque eu venho de um país periférico. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Declaro empossado no cargo de presidente da República o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Depois classificou. Bom, gente, é o seguinte, esse filme é o começo de uma longa viagem reflexiva, né? Eu digo que esse ano eu estou fazendo um ano de vida, porque eu, em dezembro de 2011 eu tive um grande problema de saúde, eu quase morri, eu fui operado, eu fiquei completamente tetraplégico, eu não me mexi, eu era um saco de batata. E aí o Dr. Paulo Niemeyer me operou e eu estou recuperando meus movimentos, mas mais do que os movimentos, eu estou recuperando a vida. E essa fome incrível de fazer coisas, quer dizer, né? Essa vontade de não parar enquanto eu tiver oxigênio. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Então, em 64, quando veio o golpe, eu estava no cinema
Minha mãe morava em Copacabana, já tinha um clima de conspiração na cidade. Eu estava no cinema, Copacabana era toda lacerdista, todo mundo votava no Lacerda, na direita, na UDN. E meus vizinhos eram todos lacerdistas. Minha mãe me falou, se você sentir algum tumulto na rua, não para, vem para casa. Eu estava dentro do cinema, vendo um filme, e aí de repente eu comecei a ouvir uma barulheira, e aí eu saí até a porta para ver o que era. Era como Copacabana comemorando a partida do Jango para Brasília. Eles consideravam que o golpe já estava dado, que a Guanabara já estava liberada. E aí eram lençóis brancos nas janelas, velas, carros buzinando, pessoas gritando na rua. Eu segui a orientação da minha mãe, saí do cinema discretamente, passei por aquela multidão, peguei a Raimundo Correia e fui para o meu prédio. Meu prédio ficava no meio da rua. Aí eu fui andando e nessa caminhada eu entendi o que era a luta de classe, porque a classe média toda, na janela comemorava lençóis, velas, aplausos e tal, gritos, e os porteiros de edifícios todos de cabeça baixa, radinho de pilha no ouvido, tentando ver o que estava acontecendo, se ela tinha alguma resistência ou não. Ali eu entendi quem tinha ganhado e quem tinha perdido com aquele golpe. O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano. É ficar a pátria livre, é viver pelo Brasil. O golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no 1º de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês e ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Sois filhas dessa magnífica terra da América, pátria das utopias, região criada para a realização de todos os sonhos de liberdade, de toda a extinção de preconceitos, de toda a conquista moral. A terra que realizou a emancipação dos homens há de realizar a emancipação da mulher. A terra que fez sufrágio universal não tem direito de recusar o voto às mulheres, que são metade da América. No Brasil, onde há tanto talento, mas também tanto marasmo, os poucos sacerdotes da poesia não devem consentir que o fogo sagrado se extinga no sacrário da inteligência. Eu creio que só temos a atacar. Já basta de ver cortadas todas as aspirações dos brasileiros. Quando o coração de um brasileiro bate, há uma mão de ferro que lhe estanca as pulsações. A poesia é um sacerdócio. O povo é mais sentimento que ideia. Moralizar com a lira é o fim mais sublime e augusto da poesia. O poeta desarma o tempo com o condão do seu gênio. Ter saudades é minha vida. O Che Guevara diz que o revolucionário tem que ficar, antes de tudo, vivo. E eu quero dizer que o revolucionário, antes de ficar vivo, tem que ficar saudável. Se não tiver saúde para chegar no outro lado, se não tiver saúde para alcançar outras possibilidades, a gente não vai vencer a luta política.
E as nossas comunidades oprimidas da cidade do Rio de Janeiro são comunidades adoecidas, fundamentalmente adoecidas, não só no Rio de Janeiro, mas do mundo inteiro. O pobre morre 10 anos mais cedo, adoece mais, as formas clínicas são mais graves no pobre, e isso não é novidade na história do Brasil. Não somos nós que somos loucos, todos são loucos, e todos pretendem viver, e todos pretendem deixar o sentido da vida, o sentido da cor, o sentido da totalidade, de estar presente, de transcender a tudo e viver, que é todo o sentido da vida. Há uma quantidade, né, de expressão, né, pessoal, né, pelo país inteiro, em todos os lugares, em todas as esquinas, em todos os cantos. Isso não aflora, ou não circula, ou não transita, né, plenamente no país, porque desde a descoberta nós somos tutelados, né, por uma elite, né, que, como já se disse várias vezes, dizia o Darcy Ribeiro, né, é a pior elite do mundo, 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 é a pior elite do mundo. Estamos vivendo ainda em regime capitalista, mas já em 75, os comunistas nos reuníamos em Havana e chegávamos à conclusão de que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Desde 2010, eu tenho retratado a vida das pessoas que são removidas pelas obras do PAC. E pouquíssimas pessoas retratadas por mim e por outros fotógrafos do Imagem do Povo estão felizes com essas remoções. Só aparece na TV o que é bom para a prefeitura, para o Estado, para enaltecer as obras que estão sendo feitas. Mas elas, na minha opinião, são uma maquiagem. A minha intenção é mostrar o que tem de bonito na favela, de dignidade, de honestidade, mostrar o belo, que poucas vezes isso é mostrado na TV, e mostrar as sacanagens que fazem com a gente. São grandes inimigos que têm o desplante, a cara de pau, de exigir que o nosso país
destrua um sítio histórico, cultural, como é esse aqui, que não só abriga os indígenas que vêm ao Rio de Janeiro, como eu tenho orgulho de contar para vocês que quando eu era criança, eu frequentei essa casa e conheci pessoalmente o Marechal Rondon. Só por essa razão, dessa casa, ter morado o Marechal Rondon já era razão suficiente para essa casa ter sido tombada, conservada, reestruturada e servir como abrigo para os indígenas, como o Marechal Rondon fazia. Eu estou aqui solidário e espero que essa luta continue e que nós saiamos vitoriosos. Muito obrigado. Os movimentos de ocupação estão reescrevendo a história brasileira. Eles estão reescrevendo a história brasileira não só no movimento fundamental de reforma urbana, mas, sobretudo, quando eles fazem a reforma urbana, eles dão nome para as ocupações deles de heróis brasileiros, coisas que raramente nossos livros de história fazem. Eles estão dando os verdadeiros nomes daqueles que lutam pelas causas do povo brasileiro. Quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. A gente olha esse exército de rambos, e eles estão aqui para reprimir o povo, para reprimir os primeiros habitantes dessa terra, os indígenas, que só querem conservar um espaço histórico que é deles. Eles batem, eles maltratam, e aí os governantes depois se perguntam, e o exército de sociólogos tenta explicar o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é isso, é revolta, é indignação, é nojo do que tem sido feito com a nossa saúde, com a nossa educação, com a política brasileira. Enquanto isso, o Brasil se revolta, o Brasil se indigna, o Brasil vai às ruas. Vejam quantas pessoas vocês, por descaso, conseguiram colocar. Nós hoje estamos juntos e unidos nessa luta por um Brasil melhor. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. 68 sacolejou minha cabeça. Frequentei cineclubes, passeatas, movimento estudantil, flertei com a luta armada. Fui hippie em Paraty, usei colar de conta, experimentei e traguei. Vivi no Chile de Salvador Allende e na França pós-68. Diante da guerrilha entre viver e narrar, respeitei meus limites e assumi como cineasta meu lado contador de histórias. Pensei, não existe revolução sem cronista, assim como não existe cronista sem história. Faço história pelo viés da memória e do afeto. No mangue tudo é, foi ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama. Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Filho do Leite. Essa foi minha Sorbonne. A lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo.
do rio, eu vi um chia andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue. A obra do Josué é dessas que pode ajudar os brasileiros a se assumirem como um povo orgulhoso de si, orgulhoso de sua mensagem, orgulhoso de suas características e um povo capaz de se definir um projeto próprio. Isso é o que o Josué tentou. Para as pessoas que gostam de música inteligente, eu acho que tem que se antenar, tem que se informar, tem que saber para onde corre o rio, não é? Tem que seguir o leito, assim, tem que estar informado. Tem que saber quem é José de Castro, rapaz. A lama do rio, eu vi um chia andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média que, da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes, vendepatria, sinvergüenza. Son asesinos, igual que Dualde, son narcotraficantes, ladrones y todo lo que ustedes le puedan agregar, porque han destruido jubilados, familias completas, desocupados y a los trabajadores, a todos han destruido. Le han robado los ahorros, así como me los robaron a mí, le robaron a todo el mundo. No tienen vergüenza, son una vergüenza mundial. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia.
Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. As formas tradicionais de democracia já não convencem os mais pobres. Para muitos, a ação direta nas ruas é o meio de se fazer ouvir. Os diversos movimentos populares buscam alternativas para uma globalização solidária. Não sei se é bom ou ruim que haja um déficit de organização, porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização, se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil uns 11 anos atrás, quase, para fazer um estágio no Teatro do Oprimido. E a primeira coisa que me chamou a atenção do Rio e do Brasil em geral também foi essa coisa da rua, essa coisa da convivência. Eu acho que eu vi uma possibilidade, pelo menos, de uma sociedade muito mais aberta daquela que eu conheci nos Estados Unidos. If you wanna be rich, you have to be a bitch. Eu encontrei um espaço na rua para fazer com que essa minha vida, que eu já pensava como uma linguagem, pudesse estar fazendo essa rachadura mesmo no cotidiano. A gente vai para a praça, a gente pensa imagens, a gente pensa figuras. E é uma colagem desses seres bizarros, dessas bestas. As últimas novas descobertas da arte contemporânea. Então, assim, a arte e a política se encontram nesse momento na cidade, eu acho. Quando os protestos ou as manifestações ou a produção de arte aberta, em conjunto, livre, na rua, ela está buscando a garantia de direitos das pessoas que vivem aqui. Isso é muito bonito, porque isso revela que no Brasil está crescendo uma geração nova com uma fome, com uma sede de justiça, né? Então, isso é que eu acho que o cinema, o teatro, aliás, todo o setor da arte brasileira precisa refletir, procurar refletir esse país que está querendo renascer, né? Golpe baixo no cinema brasileiro. O cinema é e sempre foi o mais agudo e penetrante difusor ideológico, uma das armas mais poderosas dos Estados Unidos, por exemplo. Uma semente plantada ao pé de cada filmão colonizador. O corte é a forma mais direta para o desenvolvimento de um cinema independente. As multinacionais do cinema têm medo disto, de uma reação psicossocial do público contra seus padrões, contra a anestesia que elas aplicam de 2 em 2 horas na cuca de cada um de nós. Lavagem na sua cuca, lavagem cerebral brava. Curta-metragem, rompimento efetivo com a linguagem do colonizador. Curta-metragem. A metrópole
É uma cidade que não dorme. E é por isso que seus habitantes não sonham. Às vezes ocorre de cerrar os olhos para matar as saudades. Então grupos de sonhadores se reúnem para buscar refúgio. Fazem isso pelo prazer momentâneo de passear pela utopia. Essa ilha que nos assalta quando o nosso escudo se desarma. E então acreditamos ser possível ter alegria. Eu hoje vejo o cinema sequestrado nos shoppings. Então você não tem mais o cinema popular, você não tem como arte, como diversão, como entretenimento, como cultura, o cinema nas calçadas, nas ruas, em lugar nenhum. Ele virou um espetáculo de ricos, de elite. Ele está submetido ao cinema das majors norte-americanas. A gente hoje assiste no Brasil o que os norte-americanos querem. O valor de um filme no Brasil hoje, ele é contabilizado não pelo número de espectadores, mas o que ele dá de bilheteria, o que ele rende de bilheteria. Então, se o filme rende muito, ele é considerado um bom filme. Se ele não rende muito, ele não é bom filme. E todos os bons filmes alternativos independentes, eles fugiram dos shoppings e se refugiaram na favela, se refugiaram na laje, se refugiaram no cineclube, nas escolas. Eles estão passando nos espaços alternativos. E, para provar que esse tipo de cinema não dá certo, eles não contabilizam todo esse público fantasma que existe no cinema brasileiro. Esses filmes que circulam pelo YouTube, circulam pelo Vimeo, pela internet, esses filmes que são passados nos lugares alternativos, não, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, eles não têm capacidade de contabilizar esse público. É muito estranho, não é? É para provar que nossos filmes são um fracasso. Nossos filmes, na verdade, são um grande sucesso. Eu fiz O Veneno Está na Mesa para denunciar a política genocida de plantação com venenos, de alimentação com venenos. A nossa mesa é servida diariamente, as coisas mais saudáveis que todo mundo deveria comer todo dia, legumes, vegetais, hortaliças, frutas, estão envenenadas por agrotóxicos vendidos pelas grandes companhias, pelas grandes corporações, e incentivadas por medidas, inclusive governamentais, que estimulam o financiamento de plantações que utilizam o transgênico e utilizam os pesticidas que tem que ir juntos. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Eu acho que aquele filme, e essa é a função do cinema, despertou a consciência em muita gente. E as pessoas que não sabiam que a nossa alimentação é a mais contaminada do mundo, hoje brigam por uma melhor qualidade de vida. Então é um momento que a gente tem uma causa que é comum a todos os grupos sociais, étnicos, religiosos, morais, né? A defesa da saúde. Eu acho que está na hora da gente se unir e se organizar politicamente para tentar vencer essa causa.
Não é essa a república dos nossos sonhos, a república pela qual lutamos. As nossas elites estão cegas aos quadros reais das nossas vidas. Vivemos em pleno colonato espiritual. Hoje no Brasil, quem tem consciência, quem estuda, quem pensa, é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. Transformar o nosso país num purgatório, onde a brutalidade e a violência viraram rotinas naturais, normais. É a imbecilidade triunfante. O amor por princípio não faz parte mesmo da nossa bandeira. Nós jogamos fora a sensibilidade, a educação, a polidez e estamos nos condenando cotidianamente à barbárie. Nosso futuro é uma incógnita. A minha história é fácil, porque eu sou nascido em 1950. Minha mãe era uma médica pediatra, filha de judeus imigrantes. Meu avô era o famoso gringo que vendia de porta em porta. Ele era o que os judeus chamavam em Yiddish de klienteutik, aquele cara que batia na casa da sua mãe para vender para as empregadas, vendia medalhinha, aliança, anel. Meus dois avós eram isso. Seu pai fazia o quê? Meu pai é advogado, também filho de judeus imigrantes. A minha vida inteira eu sempre soube que meus pais eram brasileiros, nascidos aqui. Quando veio a ditadura, que eu militei, que eu tive meu processo, meu pai tremia de medo e a gente não sabia por quê. E minha mãe me disse, teu pai tem um segredo que não pode contar para ninguém, não vai te contar. E ela morria de medo de eu militar politicamente. Aí, quando acabou a ditadura, meu pai um dia pegou o passaporte dele e botou na minha mão. Ele era russo de nascimento, ele nasceu na Ucrânia e ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, falsificaram os documentos dele e ele virou brasileiro nato. Com 8 anos de idade, puseram ele numa sala de aula, ele só falava Yiddish e russo. E falaram para ele, agora você é brasileiro, se vira. Então ele tinha um trauma que durante a ditadura descobrisse isso e que ele fosse expulso do Brasil. O Silvio montou um jornal chamado Polinômio. E aí era no nosso quarto, era um cheiro de álcool insuportável, porque nós dividíamos o mesmo quarto. E aí tinha esse jornal, ele já começou a fazer jornalismo. Aquele outro dia estava dizendo que ele se declara um jornalista. Então acho que começou aí, né? Começou aí. Era um mimeógrafo alfa. Ele começou com a fotografia, montou nesse mesmo apartamento um laboratório. O apartamento tinha 2 banheiros, um foi interditado para que o Silvio pudesse ter o laboratório dele. A foto é a caça. É o instinto da caça, sem a vontade de matar. É a caça dos anjos. Perseguimos, miramos e atiramos e clac! Ao invés de um morto, nós fazemos um eterno. Chris Marker. Primeiro o cinema entrou pela minha vida porque eu morava ali na Raimundo Correia e a Raimundo Correia ficava em frente à Avenida Copacabana, onde tinha 3 baitas cinemas. O Copacabana era coalhada de cinemas. Você tinha o Rian aqui na Avenida Atlântica, a gente vai passar logo ali daqui a pouco. Tinha o Roxy na Bolívar. Tinha em frente à minha casa, tinha 3 cinemas. Tinha o Copacabana,
onde uma noite eu fui ao cinema e via Nara Leão com aquelas pernas fantásticas, aqueles joelhos maravilhosos. Ao lado tinha o Arte Palácio, onde eu assisti muito filme, e é onde eu estava no dia do golpe de 64. E tinha logo em frente o metro. Hoje o Copacabana virou uma academia de ginástica, o Arte Palácio virou uma sapataria fechada e o metro virou uma grande loja de departamentos. Mas o teu primeiro filme, como é que surgiu? O meu primeiro filme, Fantasia para Ator e TV. Era uma crítica à televisão. E eu aprendi a fazer cinema com esse filme. Paralelamente, eu já era cineclubista. Eu tinha o Cineclube 4C, que era o Cineclube Charlie Chaplin, que era itinerante, funcionava cada vez na casa de um de nós, e via os filmes que alugavam 16mm, né? Então tinha muito faroeste, e tinha Guerra dos Botões, a gente viu umas 30 vezes. Vimos o Processo do Orson Welles. Eu estou aqui fazendo uma caminhada de reflexão, vou atravessar a Copacabana, que é a Copacabana que me formou. Eu me mudei para Copacabana em 1956, eu tinha 6 anos de idade. Saí daqui em 1970, quando eu fui embora do Brasil, fui morar no Chile, né? Aqui era uma puta de uma ditadura, né? Eu estava encurralado e aí eu queria ficar vivo, eu queria celebrar a vida. E aí eu fui morar no Chile do Allende, voltei em 76 para o Brasil, fui morar alguns anos na Tijuca, mas a minha praia é Copacabana, eu tenho 84 para cá e até 84 para cá eu estou em Copacabana. Copacabana é um universo maravilhoso. O que eu gosto de Copacabana como bairro é que ele é promíscuo, né? Eu morei numa rua chamada Anita Garibaldi. Eu morava num apartamento duplex de 700 metros quadrados. Ao lado tinha o edifício Jaqueline, onde era um edifício de putas. Entendeu? A gente era apaixonado de uma tesão na Índia, que era uma morena fantástica. Então, era uma coisa assim, incrível. Tu tinha um prédio só de rico, apartamentos enormes. Você tinha o embaixador, você tinha a embaixada do Irã, que era ali ao lado. Praia de putas. E eu gostava de Copacabana, dessa promiscuidade. Isso aqui é um oásis de vida. Essa é a Copacabana hoje. Ela tem 3 pistas de ida, 3 de volta, calçadão no meio, calçadão enorme aqui. Na minha juventude, Copacabana vinha até aqui. Aqui começava a areia e o mar. Essa é a última casa de Copacabana, foi vendida recentemente, vai virar prédio. Essa é a última paisagem da minha infância. Ao lado do prédio que a Brigitte Bardot se hospedava, ali morou Tancredo Neves, que foi presidente da República. O senhor acha que esse comício vai ser capaz de gerar um fato político, capaz de fazer com que as diretas venham já? O objetivo é esse, é através da mobilização das massas, da consciência democrática do povo, levar o Congresso a se sensibilizar por essa imposição da consciência nacional. E naquele ali, daquela esquina da Xaviera Silveira, morava o Leonel Brizola. Aqui é que ele foi saudado pela multidão quando ele ganhou a eleição. O Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas, esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue
está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas. Estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. Vamos ficar. Eu e minha Margarida. Tá muito linda essa Margarida. Não é? Obrigado. Nesse prédio aqui da esquina da Bolívar, morava o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um dos maiores gênios do pensamento universal, o homem que pensou no modelo da mestiçagem brasileira como uma qualidade, não um defeito. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando. Chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. O que fica de Glauber? Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ver o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Esse aí de que é? Esse aqui é de semente de açaí. Mais comprido. O Niemeyer era um apaixonado por Copacabana. Desenhou inúmeras das obras monumentais dele e ele fez aqui. O Sambódromo, por exemplo, foi desenhado aqui. Todas as últimas obras dele foram feitas aqui. O MAC foi feito aqui, o MAC de Niterói. Eu acho que quando a vida se degrada, e a esperança sai do coração dos homens, só a revolução.
A gente tem que derrubar o capitalismo. A gente tem que derrubar o capitalismo. A gente tem que derrubar o capitalismo. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. O humanismo, a necessidade da arte e o destemor das revoluções moveram gerações no século XX. Este filme é o recorte de histórias pós-Segunda Guerra Mundial, quando artistas, guerrilheiros, revolucionários se encontraram numa festa libertária. Muitos pagaram com suas vidas, outros com suas artes. Sonharam e viveram lutando por um mundo melhor. Eu queria contar um pouco dessa história onde sonhamos utopias, vivemos barbáries, utopias, barbáries, utopias, barbáries. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Utopia e Barbárie é um dos filmes da minha vida. É um dos filmes da minha vida, de verdade. O que mais que eu quero? O que mais que eu quero? Pô, quantos cineastas têm direito a uma declaração dessa na praia domingo à tarde, pô? Não, e quantos passantes têm direito a esse, né? Não é? Graças à vida, né, Silvio? Não é? Pela vida, cara. ¿Yo? Sí. Cuenta la escuela, cuenta un poco ¿De la escuela aquí? La escuela, podemos decir afuera también, pero bueno, podemos decir la casa de los niños. Una casa. Không, anh đã là một đứa trẻ rồi. Anh tiến tới. Ngày nào đó khi tới lúc em cũng sẽ như vậy. Là trẻ em không dễ dàng đâu. Meus filmes são filmes formadores de novos cineastas. Esses novos cineastas da favela, eles pirateiam meus filmes, assistem, distribuem e discutem, e depois eles se tornam cineastas. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ser assistido por um público popular e de semear novos cineastas. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, tem um grupo de cineastas que fizeram já mais de 140 filmes, denunciando os despejos, as remoções, tirando as pessoas de onde elas moram para criar espaço para os grandes empreendimentos imobiliários a pretexto das Olimpíadas, a pretexto da Copa do Mundo. Enquanto cineasta, eu quero brigar para que a vida seja melhor. E eu tento fazer isso nos meus discursos e nos meus filmes. E eu acho que, de uma certa maneira, tenho conseguido formar consciências. Eu não abandonei a luta, o sonho não acabou. A ditadura me lembra morte, sequestro, tortura. A ditadura me lembra o desaparecimento de Rubens Paiva e de tantos outros brasileiros importantes. A ditadura me lembra o assassinato de Manuel Fiel Filho e Vladimir Herzog. É inadmissível que exista gente que ainda hoje pretenda comemorar o golpe de 64. É inadmissível que se use espaços públicos para comemorar a implantação de uma ditadura que destruiu uma geração inteira do país.
roteiro que nós estamos escrevendo, sobre Sigilo Eterno, nós iríamos contar a história desse começo nosso em cinema com esse título, porque isso tudo está meio esquecido na memória. Então a gente está tentando restaurar isso, trazer isso. Então não vai ser só a história dele, a história minha, vamos tentar pegar vários cineastas nos anos 70, começando e trazendo a tona história de uma geração. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Eu estou pelo menos com 5 filmes engatilhados, todos funcionando. A outra coisa que foi importante nesse processo todo foi que eu montei uma equipe de ouro, cara. Eu consegui parceiros da melhor qualidade, que estão me apoiando em tudo, estão me ajudando, estão me permitindo que eu trabalhe nessas condições. A coisa mais nobre que eu posso dizer é que eu tenho uma profunda paixão pelo cinema, pela história. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de conhecer pessoas, viajar, documentar. E meus filmes é a montagem de quebra-cabeças, é uma coisa que eu herdei da minha mãe. Eu me lembro de que eu era garoto, adolescente, chegava em casa, a gente tinha uma mesa de futebol de botão que não usava mais, e minha mãe ficava esperando a gente montando quebra-cabeças de 4.000 peças. Os filmes que eu faço são quebra-cabeças que eu vou montando, eu levo 3, 4 anos montando um filme, fazendo um filme. Como vocês viram ao longo do filme, eu estou aqui vivo, renascido. E quando você volta à vida, né, quando você se vê na iminência de passar o resto dos teus dias deitado numa cama, ajudado por alguém, porque você não tem mais voz, não tem vontade, não tem movimento, quando você renasce, você quer fazer tudo. Então eu agora estou fazendo muita coisa. Em 2012 mesmo, por exemplo, eu já fiz uma série de 13 filmes para televisão chamado Caçadores da Alma, sobre o olhar do fotógrafo. Estou terminando um filme de 26 minutos na rota do Grande Sertão Veredas, sobre a viagem histórica do embaixador e escritor João Guimarães Rosa ao interior de Minas, ao sertão, que o inspirou para fazer uma das obras-primas da literatura universal. Estou fazendo algumas longa-metragens. Estou fazendo Os Advogados contra a Ditadura, aqueles que em plena ditadura militar arriscaram as vidas para defender presos políticos. Estou fazendo Os Militares pela Democracia, aqueles que não foram cooptados ou corrompidos pelos canalhas que mergulharam esse país na tenebrosa noite da ditadura militar, que matou, torturou, estuprou, violentou, roubou e, sobretudo, impediu que uma geração vivesse em liberdade. Eu hoje estou fazendo um outro filme com o Rabino chamado Alma e Moral, no qual o Rabino diz que o que dá prazer à vida, o que dá tempero à vida, são as transgressões da alma contra o corpo moral. E eu estou fazendo esse filme porque eu quero discutir
a coragem dos que transgridem. Quem muda o mundo são os que transgridem. Estou fazendo um filme sobre um poeta que escreveu um poema magnífico do exílio, Ferreira Goulart, chama Poema Sujo. Com licença, o senhor se lembra das Olimpíadas de 1980? Tiro do bolso um bottom igual, uma nota de dinheiro russo e uma foto de meus pais. Lembrança de quando eles estiveram nas Olimpíadas. Em vez de assistir pela televisão, eles preferiram ver com os próprios olhos. E com esse conjunto de obras, que são muitas obras, teoricamente, para a pessoa, eu quero dar o meu depoimento sobre a vida que nós vivemos e, sobretudo, balizar o futuro que nós queremos viver. Como era bom ser jovem nos anos 60. Curti Cláudia Cardinale, Catherine Deneuve, curti a Norma Bengel. Agora, bom mesmo é ter 63 anos em 2013 e ver o povo na rua propondo novos paradigmas para a política, lutando por uma nova democracia. Isso é que é bom. Você não ia perguntar? Vou perguntar, por que você quer fazer um filme sobre você? Sobre mim? Porque eu tenho muita história para contar. E você que vai dirigir, não é, Silvio? É lindo. Minha história não fala que eu choro. Minhas mãos perfeitamente funcionando, recuperando os movimentos. A gente contou nesse filme 45 anos de história. Todos os movimentos, principalmente os sociais e políticos. O Brasil está de novo nas ruas, protestando e propondo, sobretudo, uma nova democracia. Nós não aguentamos mais esse país envelhecido do ponto de vista político. O povo está nas ruas dizendo que quer um novo país. Para encerrar, aqui o trio Ternura. Também quero um beijo e um abraço desse. Você não está merecendo. Não, um beijo e um abraço desse, querido. Um beijo bem gostoso. Melhor!